Equipas que não trazem os resultados esperados, faturação que não está a ser atingida, esse vídeo é para si. Vamos falar sobre vendas B2B. Se você quer melhorar os resultados da sua equipa, os resultados em termos de faturação, objetivos a atingir em vendas B2B, lembrando, business to business. Se quiser saber mais sobre o que significa essa venda, este modelo de venda, é só assistir que aqui no canal tem um vídeo totalmente dedicado a falar sobre vendas B2B. Agora vamos ao que o vídeo se propôs ajudar-vos a resolver. Quando se fala em vendas barra área comercial, que a depender da sua empresa você vai ter o nome do departamento, usualmente existem dois grandes gaps. A equipa, e os resultados que não estão a ser atingidos. E para se trabalhar esses dois aspectos, também vamos ter de mexer em outros dois, nomeadamente as pessoas e os processos. Vamos começar a ver aqui o que você precisa de fazer dentro das pessoas e dentro do mundo processos. Antes de começar, vocês já sabem o que devem fazer: dar o like, ativar o sininho, guardar, compartilhar, porque não vale crescer sozinho. E se eu esqueci de alguma coisa, você deve fazer, faça, pelo amor de Deus. Vamos ao tema. Vendas começa com pessoas, certo? Você precisa ter as suas pessoas. Então, se você quer ajudar a sua equipa a vender mais e melhor, você precisa trabalhar com elas em alguns aspectos. Vou passar aqui a enumerá-los. Primeiro, você precisa trabalhar na mentalidade das suas pessoas. Sim, muitas vezes começa-se logo a querer trabalhar nas técnicas. Mas o que acontece usualmente é que, apesar de fazerem várias formações sobre técnicas de venda B2B, sobre como criar uma boa relação com o cliente fidelizado, os números não melhoram. E os colaboradores da área de venda continuam sem trazer resultados. Porque o problema não está na técnica. O problema está na mentalidade. E o que é a mentalidade? A mentalidade nada mais é do que a forma como cada um de nós vê o mundo. Como disse Tim Herbecker, no livro Os Segredos da Mente Milionária. Amo esse livro. Super recomendo. Se você não leu, leia. E tem uma frase icônica que ele usou nesse livro, que é: nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. E isso é verdade. É a tal história do copo meio cheio e meio vazio. O mesmo copo, com a mesma quantidade de água. Alguns dirão, está meio cheio. Outros dirão, está meio vazio. Mas não mudou o copo, nem mudou a quantidade de água, certo? Isso é mentalidade. E é o que você precisa de trabalhar com a equipa de vendas. A equipa de vendas, a equipa comercial, precisa de ter a mentalidade acertada. Precisa de reformular a forma como vê o mundo em diferentes momentos na etapa da venda. Okay? A começar que, se eu tiver uma mentalidade que é muito pautada para reclamar, lamentar, esperar que a empresa me vai dar as coisas, em vez de ter a mentalidade de assumir que a carreira é minha, e significa que eu tenho que ter autodesenvolvimento, tenho que ir em busca de aprender mais, tenho que ir em busca de melhorar meus resultados de modo autônomo e não apenas reativo. Se a equipa não tem esta mentalidade, você pode investir bilhões no que quiser, o resultado não virá. E se vier, não será na proporção real do potencial que a equipa tem por atingir. Então, uma vez que você já trabalhou a mentalidade vai permitir que a equipa faça o seguinte no momento da venda, no momento da busca dos resultados pela venda. Primeiro, a equipa vai ter que aprender a despessoalizar, se é que essa palavra existe, mas parar com isso de levar tudo no pessoal. Ok? Exemplo, ele liga para uma empresa cliente a tentar saber como é que está a reunião que ficaram por marcar e a pessoa, o stakeholder do outro lado, diz o seguinte: estou sem tempo para falar. Quem pessoaliza, sabe o que faz? Desiste de fazer a próxima ligação. E desiste porque ele sente que, ai, não gostei da forma que ele falou comigo. Está-me a destratar. Meu Deus do céu, quanta infantilidade. Não é sobre ti, é sobre o serviço, é sobre o produto que você está a vender. Mas isso é mentalidade. A pessoa que trabalha na área comercial precisa de fazer a seguinte pergunta honesta: quantos nãos você é capaz de suportar? Quantos não posso falar agora? Quantos e-mails totalmente ignorados você é capaz de suportar? Até você conseguir encontrar o sim. Se você não é capaz de suportar o não, muda de área.
Faça qualquer coisa menos venda. Porque a área comercial é exatamente sobre receber 10 nãos para encontrar um sim. Boas notícias. Você só precisa desse um sim para atingir seus resultados. É assim. O mundo é lindo. Especialmente em vendas B2B, porque o ticket é muito alto. Você fecha uma única empresa e isso te garante o trimestre. Vale a pena ouvir todo não, não tem problema. Cada não significa que eu estou próximo de ouvir o sim. Isso é mentalidade. E a sua equipa precisa de aprender sobre isso. Sempre que ouvir a palavra não, você tem aqui alguns caminhos para seguir, sendo que você agora tem uma mentalidade de desenvolvimento focada em resultados, ok? O que é que você vai fazer quando ouvir a palavra não? Vai se perguntar, o que é que eu aprendi? Porque muitas vezes o não que você recebeu foi porque você não abordou a pessoa no momento certo. E por que você não abordou a pessoa no momento certo? Porque você não tirou tempo para ajudar o seu cliente. Você ainda não entendeu que o seu cliente detesta chamadas às 12 horas. Você insiste em fazer a sua agenda de ligação para o cliente com base no que você quer. Errado. O comercial faz a agenda de tarefas com base no que o cliente prefere. Não é sobre vou criar a minha agenda às 11 horas, eu gosto mais de falar com as pessoas às 11, estou com a emoção assim, em bom estado. Não é sobre si. Pare com isto, cresça. É sobre o cliente. Okay? O que é que você vai fazer? Você vai mapear, vai estudar o seu cliente, vai estudar o seu prospect, para entender assim quais são os melhores momentos para ligar para ele. Ele prefere falar de manhã, de tarde, de noite. Ele gosta de falar por mensagem, por chamada, por e-mail. Conheça o seu cliente. Invista em fazer isso. Conheça o seu público-alvo e adeque a sua abordagem a isso. Então, quando ouvir um não, a sua pergunta é: o que eu aprendi com isto? Devo ligar no melhor momento? Que falharam umas palavras no momento certo? Então quer dizer que tenho que estudar um bocadinho mais? Há sempre uma oportunidade. É verdade que o cliente nem sempre tem razão, mas uma coisa é certa: o cliente sempre nos ensina alguma coisa. Aproveite isso e aprenda. Segunda ação a fazer quando você ouvir um não. Livramento. Celebra. Vou explicar por quê. Muitas vezes o não vem de clientes que haveriam de fazer perder o teu rico tempo durante um período enorme, ok? Energia que você podia gastar a falar com clientes que de fato, ou com prospects que de fato haveriam de tornar-se em clientes. Você acabou de ser salvo de perder um mês de conversa, porque, como bem sabemos, a nível de vendas B2B, o ciclo de vendas é longo, dado a existir tantos intervenientes. Então, você vai perder, acabou de poupar a equipa, a si mesmo, 3 meses de conversa com quem depois não ia comprar. Se disse não, é livramento. Celebra. Talvez não fosse parte do seu perfil de cliente ideal. Estava só a perder tempo. Ou talvez não seja o momento certo. O que é que você vai fazer? Pergunta ao cliente. Acha que em outro momento vai ser mais interessante falarmos sobre isso? O que é que acha de eu ligar para si daqui a 3 meses? Há sempre o que fazer. Em vez de ficar a entristecer-se ou achar que é sobre você, não é. Acredita em mim. Boa parte das pessoas não quer saber de nós para nada. É duro ouvir, eu sei. Mas não querem. As pessoas querem saber de si. Vocês são assim a nossa mãe, né? Essa quer saber de nós. Mas o resto não quer. Então foca nisso, tá bom? Foca no teu cliente. Ouviu a palavra não? O que é que eu aprendi com isso? 2. Livramento. 3. Não é sobre você. A pessoa disse não ao serviço, disse não ao produto. Não é não para si, não pessoalize. Agora que já trabalhou a mentalidade da equipa, ou seja, eles já conseguem lidar com um não, que é a premissa principal de um bom comercial ou vendedor, saber gerir o não. Já trabalhei esse pedaço, agora vamos olhar para a técnica. Sim, porque venda, ao contrário do que muita gente pensa, venda é técnica, ok? Não é sobre magia. Ai, que ele tem muito jeito para venda e só apenas essa pessoa vai conseguir vender errado. Para ter uma ideia, eu tenho pessoas na minha equipa que são tímidos, mas vendem que, enfim, nem eu consigo vender tanto quanto eles, de todos. Então, venda não é sobre ser mais comunicativo ou sobre ser mais extrovertido, não necessariamente. Se você conhecer as técnicas, a venda não precisa limitar-se a isso. Então, o que é necessário fazer com uma equipa de vendas B2B? Você precisa de treiná-los. Eles precisam de aprender a técnica da venda. Exemplos simples. Se o seu comercial
não sabe o que significa rapport, ele deve estar a perder por volta de 60% das vendas que ele poderia alcançar. Sim, porque rapport é a primeira coisa a fazer. Antes de você vender, você precisa de se conectar. Então não chegue e comece a falar, bem, o produto que nós temos aqui é o software, esse ERP vai ajudar-vos a aumentar a vossa velocidade, a reduzir o número de pessoal, porque como é automatizado, vai tornar desnecessário ter uma equipa tão grande. O cliente não vai comprar. Simplesmente não vai. Porque a primeira coisa é que a venda só acontece entre pessoas ou entre empresas que existe confiança. Vender confiança. E eu preciso, primeiro, antes de querer começar a partilhar todo o portfólio de serviços, eu preciso de criar uma relação de confiança. E como é que eu crio isso? Rapport. Então, antes do processo da venda em si mesmo, você precisa de conversar com o seu cliente, perguntar como é que foi o dia. Ah, eu não tenho paciência, sou muito objetivo. Mude de área. Há que ter paciência em vendas. Você vai precisar de conversar com as pessoas, sim. De perguntar como é que foi o dia, sim. E de se colocar à disposição de apoiar aquilo que for possível para criar uma relação além da mera troca de serviços e produtos. Porque se for desta forma mecanizada, a sua margem de lucro, lhe garanto, vai ser baixa. Você até pode ter alguns resultados, mas vai ficar aquém dos resultados que poderia alcançar. Você vende 100 milhões, mas poderia vender 500 milhões, por exemplo. É melhor ficar com os 500 milhões. Pelo menos acho que estamos juntos nesse tipo de pensamento. Uma vez que eu já trabalhei a técnica da minha equipa, e lembrando, técnica tem etapas, ok? Então você tem as técnicas necessárias para se angariar, para se adquirir os clientes. Você tem as técnicas necessárias para fazer o filtro ou a chamada qualificação dos clientes. Você tem um momento onde você precisa de organizar a tua base de dados. Você tem um momento em que tem que construir a pipeline de vendas para que a sua equipa saiba exatamente o que fazer, quando fazer, qual é a etapa, os resultados que nós queremos atingir. Você precisa de definir tudo isso, ok? E isso é técnica. Envolva a equipa de vendas sempre, sempre. E a equipa de venda não pode ser treinada de 2 em 2 anos. Está errado. Vai dar errado mesmo. Você tem que treinar a equipa no mínimo 3 vezes ao ano. Mínimo. E quando eu digo 3 vezes ao ano, estamos a referir a quando você contrata empresas externas. Não, 3 vezes ao ano, nós contratamos a Salo e a Salo vem para aqui e treina a nossa equipa de vendas. 3 vezes ao ano, mas tem o treinamento diário. E é você, diretor da equipa comercial, que deve sentar com a sua equipa, meter um quadro para já sala de equipa comercial, para você descobrir uma direção comercial que não está com o movimento certo, é uma direção comercial que parece uma direção administrativa. A coisa não está a funcionar bem. Porque a área comercial, aquilo tem que ter post-it na parede, espalhado. Ok? Você de manhã já meteu o post-it e já explicou, olha, nosso canal de aquisição, falta 30% para atingirmos a meta, tem que ter quadro branco. Isso é área comercial dinâmica. Tem que ter agitação. Quando se consegue as vendas, cria um ritual. Independência do setor onde você está, porque você, imagina que você está no setor financeiro, aquelas pessoas estão no setor bancário, e é todo mundo polite, todo mundo educado, e tem que ser, porque estamos a falar do setor financeiro. Mas arranje uma forma de trazer adrenalina à sua equipa. A equipa comercial precisa ter cortisol em cima. Tem que ser agitado, ok? O ambiente, a cultura tem que ser animada. Bateu a meta, não é boa tarde, conseguimos bater uma meta e acabou, mandou um e-mail, felicitamos. Não, não, não deu certo. Não, não tem como. Organiza alguma coisa, nem que tiver de ser fora da empresa, em respeito, obviamente, ao modelo e o core business da organização onde vocês estão inseridos. Mas organize um momento, tem que celebrar a venda, ok? Se você está num sítio onde o espaço permite, toca a buzina, se bateu a venda, dá trabalho vender, valorize os seus comerciais. Quando eles atingem os resultados, você precisa valorizá-los de acordo. Você vai estar a garantir o quê? Que eles vão continuar, que eles vão estar com a energia para cima para continuarem a buscar resultados. Resultados. Sim, porque a área de venda é muito semelhante ao mundo do desporto. É que você acaba de ganhar o teu título agora e já te perguntam quais são os planos do ano que vem. Pelo amor de Deus, eu nem celebrei. E você já me pergunta como é que vai ser a próxima Champions League. Complicado. Por isso é que os jogadores celebram. Você já viu como é que é a vida do jogador? Ele grita.
começa a correr, o treinador da equipa vibra com a equipe. Não é em vão. É porque é muita pressão. A área de vendas, a área comercial, tem um nível de pressão muito alto. Porque ele acaba de bater a meta de venda agora e já lhe apresentam a meta de venda do semestre que está por vir. Então você precisa de criar isso, ok? Crie uma cultura departamental que estimule a energia que se precisa para uma equipa de vendas. Já trabalhei nas minhas pessoas, a minha equipa já está preparada, trabalhei mentalidade, eles sabem gerir o não, trabalhei as técnicas, agora contratei a Salo e está dando treinamento sobre como vender, como agir de modo comercialmente apropriado com os clientes, aumentar a taxa de fidelização e tudo mais. Tudo bonito e perfeito, mas algo é certo. Você precisa do segundo pedaço, que é processos. Note, não existe isso de vendedor bom por si só. Não. Existe processo bom. Isso sim. E vou explicar o porquê. Que é extremamente arriscado, inclusive, ficar a depender só de um comercial, de um vendedor. Ele muda de emprego, ele pede demissão, você lhe demite. E quando ele sai, se todo o seu sistema de venda estava assente em uma única pessoa ou naquela pequena equipa que você montou, então você está com meio caminho andado para ter as vendas sempre oscilarem ou completamente destruídas. Você precisa ter um processo, porque as pessoas vão, mas os processos ficam. Então, os seus processos precisam de ser bem feitos, bem articulados. Okay? Então, quando você olha para um processo de venda, existem etapas independentemente. Há empresas que têm 15 etapas no processo de venda, há empresas que têm 3, há empresas que têm 4. Isso vai variar, são métodos e formas. Desde que funcione, continua a usar o que está a usar. Mas todas elas querem cobrir algumas coisas. Uma, elas querem identificar o seu ICP, primeiro passo. Você tem que entender qual é o seu perfil de cliente ideal. Para quem você vende? Para empresas de pequeno porte ou de grande porte? Para empresas que precisam de sistemas de ERP ou não? Para empresas do setor industrial ou do setor petrolífero? Você tem que conhecer para quem é que você vende. Senão, meio caminho andado para o fracasso. Conheça primeiro para quem você vende, ok? O processo está ao serviço da empresa, dos objetivos da empresa. O processo está ao serviço dos objetivos da empresa e é para ser executado, acompanhado, seguido pelas pessoas. Se você não sabe qual é o perfil de cliente ideal de forma nítida, você vai começar a falar para todo mundo. Quem está a falar para todo mundo não está a falar para ninguém. Você tem que saber para quem você está a comunicar. Ponto 1. Depois você vai precisar de ter um objetivo claro. Nada de ambiguidades aqui, ok? Eu quero crescer nas vendas, mas o que significa crescer? Crescer em quanto? Tem que ter número. Até porque se você não tiver número, você não vai conseguir acompanhar as métricas. E a sua equipa comercial fica desmotivada porque ele não sabe para que sentido ele está a trabalhar. Temos de crescer. Na minha cabeça, crescer pode ser em 10%, na cabeça do outro em 20%, e cada um vai modelando a entrega segundo o que tá, o percentual que tem em sua mente. Não dá. Uma empresa não pode sobreviver dessa forma. Então tem que estar tudo mapeado. Qual é o objetivo especial? Nós queremos atingir X bilhões este ano. Ponha de maneira nítida e aberta. Não guarde segredos. Isso é um outro desafio na equipa. Ok? O processo não vai conseguir funcionar corretamente se esse objetivo não for claro, objetivo e partilhado. As pessoas têm de saber exatamente em quantos bilhões nós vamos crescer, até para se poder definir isso e dividir em blocos. Okay? Usar método de metodologia de tecnologia, não é assim que se faz a gestão de projetos, dividimos em pequenos blocos. Então, eu tenho X bilhões para atingir ao ano e eu vou definir isso por semestre, por trimestre, depende do seu modelo de negócio, do que você vende. Há quem vende produtos que vendem mais rápido, serviços que têm um ticket bem mais alto. Depende, você vai ter que olhar para a sua própria organização. Agora, independentemente do tamanho, esse seu objetivo precisa de ser claro, mensurável. Aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. É regra. Então tem que ter número. Você tem que saber quanto é que vamos crescer. Depois de você definir esse objetivo, ok? Já sei quem é o cliente ideal, já sei qual é o objetivo, está tudo mapeado, ok? Empresas de grande porte, inclusive, já têm isso bastante claro. Entre aspas, muitas vezes a clareza que falha
em empresas de grande porte é o momento da passagem da informação. No topo até fica bem definido. Sabemos que queremos crescer esse ano em 50%, queremos chegar a outros mercados fora de Angola, queremos invadir outros mercados de África. Isso fica. Mas o problema é a passagem desses objetivos do topo à base. É aí que você tem que prestar atenção. Comunicação. Se você lidera a equipa comercial, esse é o seu papel. Pegar bem as informações no topo. Aquelas que você recebe na reunião de CA. Pega nessas informações e passa, difunde de maneira clara para que todos percebam. Panfleta nas paredes se for necessário. De manhã, quando ele entra, ele tem que olhar para aqueles bilhões e saber, meu Deus, estamos longe. Ele tem de saber isso. A equipa precisa de saber isso. Uma vez feito isso, eu já defini. Já sei qual é o meu SCP. Aliás, por ser uma empresa de top, já tinha isso definido há séculos. Também já sei quais são os meus objetivos. Também já consegui passar a minha equipa. Perfeito, dá de parabéns. Próximo passo, tem que definir o processo de venda em si. Ok? O processo que vai estar ao serviço da empresa e que vai ser operacionalizado por pessoas. Define esse processo de vendas. O processo de vendas precisa cobrir algumas partes, ok? Independentemente da quantidade de passos que tem o seu processo de vendas, ele tem de cobrir alguns pilares principais. Dentre eles, identificar quem são os seus clientes, encontrá-los, qualificá-los, okay? Apresentar os serviços ou produtos que você tenha e convertê-los em venda. Esse é o processo de venda. Existe uma área chamada pós-venda, mas sobre isso vamos falar em um outro vídeo, tá bom? Se vocês quiserem muito que eu fale já para a semana que vem, vocês podem colocar nos comentários. Por favor, falar sobre pós-venda, que é muito bom em ouro sobre azul. Especialmente para quem é B2B. Pós-venda é maravilha. Bom? Mas focando aqui só na venda mesmo, você precisa ter o seu processo de venda a cobrir esses pilares que eu mencionei. Uma vez cobrindo os pilares que eu mencionei, você vai ter algo chamado pipeline de vendas. Okay? Se você não sabe o que é pipeline de vendas, de maneira muito simples, é o que define a jornada do teu cliente. Atenção, não é funil de vendas. São coisas diferentes mesmo. Podem parecer semelhantes, mas são outras. Por quê? Porque enquanto o funil de vendas é apenas uma apresentação visual das etapas por qual passa o seu cliente, seu prospect, no início, não é seu cliente, é prospect, até se tornar cliente. O pipeline de vendas é algo interno, é algo que ajuda a equipa de vendas, a equipa comercial, a saber exatamente quais são os passos que uma pessoa, uma vez entrando no momento do contacto, quais são os passos que essa pessoa segue até comprar, até efetivar a venda. Então, é uma planilha ou uma representação onde o seu comercial consegue olhar e entender assim: estamos a 10% de chegar ao nosso resultado. E esse pipeline de venda só funciona se você tiver um objetivo claro. Então, pense no seguinte: vou dar exemplos miúdos para que todos consigamos ficar na mesma página, tá bom? Mas você aplique isso para todos os tamanhos, até porque nós, em geral, prestamos serviço a empresas de grandes tamanhos. Mas vou dar um exemplo simples. O que é que você quer? Eu quero vender, eu tenho ERP, suponha que a sua empresa é de tecnologia, e vocês vendem um software, seja ele qual for. E eu quero disponibilizar esse meu software. O objetivo tem que vir primeiro. Quanto é que você quer vender? Gisele, eu quero vender 100 mil kwanzas. Ok? Perfeito. Para você atingir esses 100 mil kwanzas, com quantas pessoas você tem que falar? É a pergunta, porque, como eu disse no início, a venda é sobre receber não, 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 até chegar ao sim. Então você tem que saber com quantas pessoas, de quantos nãos eu vou precisar para ouvir o sim. Então você vai ter que colocar ali, não, então nós temos de falar com 100 pessoas por semana, no mínimo. Ok. Depois eu vou ter que definir qual é o meu canal de aquisição, certo? Ok, eu tenho que falar com 100 pessoas por semana, então significa que eu vou ter que apertar a minha equipa de marketing, de inbound, porque você vai ter dois canais, não é? Eu vou ter canal o quê? Inbound ou outbound? Para equipas de vendas ou para empresas B2B, tem que ter sempre as duas. Eu sei, B2B dá mais trabalho. Mas tem de ser. Por quê? Porque o B2B pede um contato muito direto.
a fatura que nós B2B cobramos é muito alta. Então você não pode querer me vender só por causa do post. Não vai dar certo. Eu não vou pagar 50 milhões de kwanza por causa do post. Não dá. Por isso é que existe a área comercial outbound. É obrigatório. O que é que vai fazer a sua equipa de marketing? Vai trazer o volume de pessoas qualificadas a ligarem, a tentar saber sobre o processo. Mas quem vai fechar a venda, efetivamente, é a área comercial, os teus comerciais do outbound. Eles vão fechar a venda. Porque eles vão atender, eles vão esclarecer, vão analisar se o cliente é o perfil de cliente ideal, vão qualificar, vão apresentar a solução, fazer o follow-up, para depois esse cliente comprar. É assim que a coisa acontece. Então, você depois de definir seu pipeline de vendas, veja, nós começamos aqui a definir o objetivo. Queremos vender 100 mil. Descobrimos que temos que falar com 100 pessoas por semana. Então, decidimos que precisamos daqui do nosso canal de aquisição que seja em modelo como se fosse Y, né? Ou modelo V. Por um lado vem o outbound, por outro lado vem o inbound. Isso tudo para te trazer o volume. Depois de você trazer o volume, vai para a fase da apresentação. A própria fase da apresentação também já se perde, porque a venda é assim. Ao longo do processo, você vai sempre perdendo, não há mal nenhum. Isso faz parte da venda. Por isso é que eu disse, vendedor que não se acostuma com não, está na área errada. Acostume-se com isso. A taxa de conversão, a taxa das empresas que vão de facto dizer assim, eu quero comprar o seu software, sempre será menor do que a taxa de empresas que contactou a sua empresa para tentar comprar. Sempre será menor. Sempre, sempre. Então você precisa ter isso bem definido. E o que é que isso facilita a sua equipa de venda? Eles sabem exatamente o que têm de fazer em cada momento. Esse cliente já está na fase do follow-up, do acompanhamento. Então ele já sabe que deve ligar para ele uma vez na semana, que deve contactá-lo, que deve fazer tudo e mais alguma coisa para conseguir estar com ele. E ali nessa questão do contactar um ATT chamado inteligência relacional. Aliás, vou fazer um vídeo sobre isso, ok? Faz todo sentido para todas as áreas, independentemente de ser vendas. Você precisa ter inteligência relacional. Quem vende, mais ainda. Porque vender, mesmo para nós que vendemos B2B, são pessoas. Quem está do outro lado, o diretor que lhe vai atender, o administrador que lhe vai atender, é uma pessoa. Você precisa saber relacionar-se com essa pessoa, ok? Algumas sugestões rápidas podem ajudar-lhe aqui nesse processo da venda, no seu processo de vendas. E aqui, se você trabalha nessa área, pegue nisso. Siga alguns passos a nível do relacionamento. Ponto 1. Não fale sobre aquilo que lhe interessa. Ninguém quer saber do que te interessa. Ninguém. Você tem que falar daquilo que interessa ao cliente. Ponto, parágrafo final. É assim mesmo. Guarda as tuas situações e problemas para falar lá em casa com a tua mãe, com o teu marido, o que for. Mas não fala com o cliente. Fala sobre o que interessa a vida do cliente, ok? Segundo, mostre interesse genuíno. Aqui um ATT, daí eu ter colocado a palavra genuíno. O interesse tem de ser genuíno, porque quando é falso, em algum momento cai. Em algum momento a máscara cai. Então, desenvolva o hábito de preocupar-se de verdade com as pessoas que estão do outro lado, tá bom? E terceiro, tenha um grande objetivo. A maior prova de que você é um comercial B2B tremendo, assim, top, top, é quando os seus prospects, os seus clientes ligam-lhe de volta quando encontram uma chamada perdida sua. A maior prova. Porque se você fosse um comercial chato, deixa-me dizer, é comercial chato. Sabe aquela coisa que toca e você já quer desligar? Que me chatear, quer o quê? Se você é ou não esse comercial chato, veja a quantidade de chamadas de retorno que você recebe. É simples. Alvo dos sonhos de qualquer comercial, de verdade, comercial sério, comercial que está a vender, de verdade, o cliente liga de volta. A chamada perdida que ele encontrou, ele liga. Nem que for 2 dias depois, porque de facto estava ocupado. Atenção, nossos clientes têm ocupações, nossos clientes trabalham, não estão sempre com a nossa proposta de serviço e de valor na cabeça. Nem tem de estar, o negócio é seu, não é deles. Então, ele esquece. Mas como você criou algo chamado relação, fruto da sua inteligência relacional, ele liga de volta. Jéssica, desculpa, eu não atendi na segunda-feira, estava muito ocupado. Aliás, nem estava cá, mas já cheguei. Quando é que podemos falar? Bingo!
Você é um grande comercial. Você vai vender muito. E a sua empresa vai agradecer. Tenha isso por algo. Então, seja inteligente relacionalmente. Comente nos posts das pessoas que você está a tentar vender. Mande mensagens. Nada disso de pus um comentário e ele nem me deu um like. Deixa de ser mimado. Ele não tem que dar like. Você que tem que dar like nos posts dele. Você quer vender? Para com isso. Comenta as coisas. Se você viu alguma coisa interessante, partilha. Se encontrou um livro que fala sobre um assunto que ele comentou, não só diga vendem ali. Se você puder, compre e ofereça. É tranquilo, é simples, não precisa ciência. Manda uma mensagem de bom dia, desejar que tudo corra bem, genuíno, nada de falsidade, tá bom? E você tem um grande auxílio chamado CRM. Se a vossa empresa, se a sua empresa não tem CRM, reveja isso. Tem de usar, tem que automatizar. Especialmente para empresas de grande porte que atendem vários clientes, deixar isso à mercê do cérebro é falha. Tem que ter aplicativo. Vamos nos aproveitar, vamos usar e abusar da inteligência artificial, dos processos de automação. Tem que ter software, tem de ter, que automatize esse teu processo. Para quê? Para facilitar a vida da equipa comercial. A equipa comercial vai ter apenas de pegar no telefone, porque ele já recebeu um alerta no calendário, já está sincronizado. Já lhe avisa que hoje é dia de ligar para o doutor fulano da empresa X, que está quase a comprar o nosso ERP de 100 milhões de kwanzas. Está quase. Coloca isso no calendário e liga para esta pessoa, faz follow-up. Lembrando que até você conseguir, de facto, contactar um cliente, você vai ouvir assim alguns não, alguns agora não posso, alguns e-mails serão ignorados, está tudo bem. Faz, está tudo bem. Você continua a fazer seu trabalho. A média, poucas pessoas sabem disso, mas a média, do primeiro contato em B2B para um cliente atender e falar contigo são 5 vezes de tentativa. Você tem que tentar 5 vezes até ele te atender ou responder ao seu e-mail. E sabe o que faz a maioria das equipas de venda? Para na segunda vez. Ah, não, não quero insistir. Eu acho que ele vai achar que eu estou a ser chato, mas quem disse que você está aqui para agradar ou para agradar a si mesmo? Não se preocupe tanto com a sua reputação. Se você é comercial, saia desse jogo da reputação. Sempre preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar sobre si. Deixa pensar o que quiser. Você tem os seus objetivos? Vender. Então faça isso. Resumo. 2 coisas vão ajudar a sua empresa a atingir um outro nível. 2 coisas vão elevar os resultados para empresas que já têm, de facto, grandes resultados a manter ou a subir. Porque sempre queremos subir mais, não é? É sempre bom. 2. Pessoas e processos. Olha para as suas pessoas, mais do que técnica, trabalhe na mentalidade da sua equipa, ok? Eles têm que ter uma mentalidade de desenvolvimento, têm de ser focados, têm que ir atrás daquilo que precisa, não apenas depender de si. Segundo, trabalhe nos seus processos. O seu processo tem que ser bom. Mais do que ter pessoas boas, tem que ter processo bom. Porque as pessoas vão, mas os processos ficam. Por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo.